Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma das peças mais pedidas para eu ensinar a fazer usando o crochê moderno, que é uma almofada. Existem várias técnicas e vários jeitos da gente fazer uma almofada no crochê com fio de malha. E eu vou ensinar hoje um jeito para você, que é um jeito que a gente consegue tirar o enchimento de dentro e colocar para lavar somente a parte do crochê. Porque a almofada é um utilitário que acaba sujando bastante, então é importante que ele tenha uma abertura. E essa abertura eu fiz na parte de trás e deixei bem evidente através de lacinhos para vocês verem aonde que eu fechei. Essa parte aqui que eu fiz, vocês vão ver que é uma peça inteira. E essa peça inteira, ela tem um tamanho de 73 centímetros. Só que eu achei que ela ficou muito pequena para a minha almofada. Então, durante o vídeo eu vou falar que é 73 centímetros, mas vocês façam um pouquinho maior para garantir que uma parte fique na frente da outra. E aí assim a gente consegue fazer com que essa parte aqui não tenha um buraquinho, tá? Esse é o único detalhe dessa almofada que eu não consegui mudar a tempo. E esse fechamento aqui a gente pode fazer com lacinhos do próprio fio de malha, fica como um charme também. Dá pra fazer nós, bem pequenininho, que eles não são vistos, e dá pra colocar um zíper. Um zíper é o jeito mais fácil da gente fazer, que fica mais escondido. Eu vou utilizar aqui um ponto, que é um ponto diferente, que é um ponto meio alto na sequência de vai e vem. Você pode usar qualquer tipo de ponto que você gostar. No início do vídeo eu falei que eu usei um ponto que é um ponto meio alto. Tem vários tipos de ponto que a gente pode usar para fazer peças grandes, mas eu gosto muito de usar um ponto que ele economiza fio. O fio de malha ele acaba rendendo mais porque ele é um fio mais grossinho, então a peça ela acaba mais rápido comparada a um crochê comum ou até um amigurumi. Porém, se a gente usa pontos pequenos, essa peça vai demorar mais e vai gastar mais fio. Então eu gosto de usar um ponto que ele vai me dar uma facilidade na hora de fazer o crochê, mas eu vou conseguir ter um bom rendimento junto com ele. Então, se eu não quero uma peça estruturada, se eu quero uma peça que ela vai ter um movimento um pouco molenguinha, então eu uso um ponto que ele vai ter mais espaço, ele vai ser um ponto mais alto. Nesse caso aqui eu usei o ponto meio alto, porque eu acho que ele dá um aspecto um pouco diferente de quando alguém olha uma foto, ela vai identificar que esse ponto ele é diferente. Ele não é um ponto baixo, um ponto alto comum. Ele fica um pouco escondidinho, como se fosse um desafio para tentar identificar qual que é o ponto. Por isso eu gosto muito de usar ele. E ele é um intermediário entre um ponto alto, que tem vários buracos que ficam entre os pontos, e o ponto baixo, que não tem buraquinho nenhum, só que acaba demorando muito mais para ficar pronta. No início do vídeo eu também comentei que eu usei uma técnica que é de deixar essa parte aberta. Fazer a almofada desse jeito é o melhor jeito que a gente tem para conseguir tirar o enchimento de dentro. A gente pode fechar tudo e ela vai ficar sempre fechadinha, só que quando for lavar a gente vai precisar lavar com o enchimento de dentro junto também. E isso pode acabar sendo difícil, né? Se alguém não consegue secar num dia, por exemplo, acaba até estragando o material. Então eu acho importante ter essa parte para fechar. Tem um outro jeito também, que em vez de fazer esse fechamento bem no centro, dá pra fazer esse fechamento mais em cima, como se fosse uma fronha, que é mais ou menos em cima, também dá. No caso, a minha almofada ela é quadrada e eu preferi fazer mais na parte do centro, que ficaria mais fácil até pra fazer o crochê. Então essa é a peça que eu vou ensinar pra vocês hoje, ela é super útil, você pode vender ela porque ela é diferente. A almofada é um utensílio em que a gente procura alguma coisa pra dar um tchan na nossa decoração. Então, ou uma cor diferente, ou um desenho diferente, ou uma combinação, ou formatos diferentes. Então, é uma peça que muita gente procura para ter em casa. Então, aposte nessa peça se você quer vender. Se você já gostou dessa peça, achou ela bonita, deixa aqui embaixo o seu like e se inscreva aqui no canal também. E se você ainda não sabe, eu lanço vídeo todas as semanas com peças lindas. A gente tem lives todas as semanas. Então, do lado, ativa o sininho. Esse sininho vai te mostrar quando eu tô ao vivo e quando eu lançar uma peça nova aqui no canal. Pra gente começar a fazer a nossa almofada, a gente tem que ter em mente o tamanho que é do nosso enchimento. O meu ele tem em torno de 35 centímetros, né? Medindo mesmo dando aquela volta. Então 35 centímetros é um tamanho bom. De 35 a 40, um pouquinho maior é melhor. Para isso a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um comprido de capa e depois a gente vai dobrar na almofada, deixando aquela parte de dentro dobradinha e a gente costura os dois lados. Para fazer isso então eu faço um peixinho e eu dou uma viradinha aqui. Com a minha agulha, eu pego o meu engato aqui e trago esse fio pra cá. Puxo bem. E pra continuar aqui, eu vou fazer uma quantidade de correntinhas, né? É o seguinte, eu pego o meu fio do rolo e passo por dentro dessa laçada, uma correntinha.
Pego o fio do rolo e passo aqui dentro, 2. E eu vou fazendo esse tamanho até chegar no tamanho de 35 ou 40. É bom chegar um pouquinho menos no tamanho do que o tamanho de 35 ou 40, tá? Eu já fiz essa minha parte, então eu vou fazer um protótipo aqui no início e depois eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a parte de fechar a bolsa. A bolsa não, a almofada. Então eu tenho aqui uma quantidade de correntinhas, vamos supor que deu 35 centímetros. Eu vou fazer aqui no canto 2 correntinhas a mais. Essas 2 correntinhas, elas são pra virar. Então elas vão ficar aqui em cima, ó. Eu tenho 2 correntinhas e elas estão dentro dessa terceira. Então, onde eu vou fazer o meu ponto vai ser na quarta, porque aqui eu já tenho para manter reto assim que a gente faz. Nesse ponto aqui, eu vou fazer um ponto meio alto. Eu dou uma laçada, eu venho aqui, trago para frente, eu dou a altura, ó. Agora eu vou ficar com 3 laçadas. Eu pego o meu fio lá de trás e passo pelo meio das 3. Assim. Aqui. E eu vou fazer exatamente isso. Eu dou uma laçada, eu venho no próximo, trago pra frente, dou altura e fecho, fazendo ponto meio alto, tá? Você pode fazer qualquer tipo de ponto que você quiser aqui, o ponto que você acha mais bonito pra almofada, vai no seu critério, na sua escolha, de tudo que você quiser fazer. Esse ponto aqui eu gosto bastante porque ele é um ponto diferente, né? Não é todo mundo que consegue identificar um ponto meio alto, então ele fica diferente e ele é meio maleável e meio firme. Foi esse ponto que eu usei para fazer a peseira, a porta-controle aqui do meu canal também. Ó, eu fiz em todas as carreiras e é sempre bom a gente contar quantos pontos foi no início. Se a gente fez 10 pontos, tem que ter 10 pontos aqui também. E agora o que a gente vai fazer? Chegar no final, eu vou fazer mais 2 correntinhas e essas 2 correntinhas, elas são correspondentes a esse primeiro ponto aqui, que é o 1 do 10, se o caso tiver 10 correntinhas. Então, nesse buraquinho aqui, eu já tenho as correntinhas, eu não faço nada, eu venho no próximo. Sempre vou pular o primeiro. Eu faço uma laçada, venho aqui, ó, pegando esses 2, trago pra frente, dou altura e fecho. Aqui eu tenho, então, o meu primeiro ponto da segunda carreira e o meu próximo. E eu vou fazendo isso exatamente assim em todas as carreiras. O meu tamanho chegou mais ou menos em 73 centímetros. Então, eu recomendo fazer um pouquinho mais, mas é por causa do meu enchimento, tá? Que isso acontece. E sempre, ó, em todas as carreiras, a gente vai se deparar com esse mesmo detalhe aqui, ó, no final. Que é o seguinte, aqui eu ainda tenho um ponto, só que quando eu olho aqui, ó, parece que eu não tenho mais. Só que se eu contar, eu vou ter um ponto a menos do que o que eu tinha aqui embaixo. Por quê? Porque esse último aqui do cantinho, ele precisa de um ponto também. Então, eu faço meu último ponto alto aqui, fecho. E agora, a gente sempre faz isso em toda a carreira. 2 correntinhas, vira a peça, pula a primeira e na próxima eu faço um ponto meio alto. Chego aqui no final, vai aparecer que não precisa de mais, mas vou precisar botar mais um aqui. E vou seguindo. E é esse desenho que vai se formando, vai ficando um desenho bem bonitinho. Eu vou seguir assim pro tamanho certo da minha almofada. Se você tem um enchimento maior, faça maior, tá? Com mais correntinhas, com mais carreiras, mas vá medindo bem certinho com a sua almofada. Eu vou fazer tudo e daí eu vou mostrar, eu vou voltar e vou mostrar como que eu pensei na hora de fazer o tamanho, né? Quando que eu parei de fazer o tamanho pra minha almofada. Terminei aqui todas as carreiras. Ao todo eu tive um tamanho de comprido de 73 centímetros e aqui de 35. Confesso que talvez se eu tivesse feito em 40 centímetros nesse tamanho aqui, ficaria menos apertado do que vai ficar. Então, por causa disso, provavelmente eu faria um pouquinho maior na próxima vez. Como que a gente vai prender? Eu tô com os 2 lados aqui, ó. Deixei esse pedacinho de fio ali ainda, depois é só dar um nó e prender. Como que eu gosto de fazer? Antigamente eu fazia as almofadas e eu costurava ela todinha ao redor. E aí o que acabava acontecendo é que eu ficava sem poder lavar, né? Eu lavava tudo, lavava o enchimento, lavava tudo em redor. Então eu decidi, dessa vez, fazer de um jeito que dá pra tirar o enchimento de dentro e lavar. Então eu tô com o meu enchimento da almofada aqui e eu coloco ela bem no centro, aqui, ó, para daí a gente fazer isso aqui, ó. Eu trago pra esse lado, aqui, e esse pedaço aqui pra cima, ó. Aqui. Se a sua almofada for maior, eu recomendo você fazer um pouco mais comprido, porque o meu ficou na estica, ó. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai costurar essas 2 partes juntas aqui. E esse buraco aqui do meio vai ficar aberto para tirar e poder lavar o enchimento, né? Ou somente a fronha quando a gente for lavar. Então, é isso que a gente vai fazer. Agora, então, depois de ter bem certinho, né,
aonde que eu vou marcar, a gente vai começar a costurar aqui do lado. Tirei o enchimento, ó, eu vou deixar essa partezinha aqui e a gente vai começar a costurar desse lado de cá. Tem vários jeitos de fazer costura, tá? Eu gosto do jeito que é uma costura mesmo. Ou seja, vou pegar bem o cantinho aqui, ó, a gente vai pegando sempre. Vou pegar um aqui, só o início, né? Eu puxo bastante o fio, que aqui não é crochê, aqui acaba sendo uma costura mesmo. Puxo bastante o fio, daí eu sempre vou pegando de um lado e do outro, ó. Desse aqui eu pego 2 laçadinhas e trago todo esse fio pra cá. Aí eu trago esse fio pra cá, sempre no mesmo sentido. Pego a próxima, ó, voltinha que tem essa e essa. Como o meu ponto aqui ele é um pouquinho diferente, então não fica bem visível que tipo de laçadinha é essa. Trago pra cá. E trago o fio pra frente, né? Daí aqui na próxima, eu pego a próxima. Sempre de 2 em 2, tá? E vou fazendo isso aqui até o final. Eu vou fazer isso desse lado e vou fazer isso aqui do outro lado também. Igualzinho, desse jeito. Quando chega aqui na junção, a gente faz os dois, né? Aqui, daí que vai pegar esse e esse, passar o fio por aqui e continuar até o final. Vou fazer desse lado e do outro lado também, daí eu volto pra mostrar como ficou no final. Finalizei aqui a costura do lado, bem certinho, só falta cortar as rebarbas. E se isso aqui acontecer, ó, de deixar abertinho, tem uma opção que é a gente fazer lacinhos aqui. Tem várias almofadas, quando a gente vê, que fazem isso. Então, a gente pode pegar, né, um lugar aqui, ó, trazer pra cá. Mais um outro aqui. Porque isso aqui não impede de lavar, ó, e a gente faz um laço. Aqui, ó. E fica com esse acabamento. E dá pra fazer mais um aqui, e daí ele fica bem fechado. Isso aqui acontece porque foi deixado pouquinho espaço aqui do lado. Então, eu deveria ter deixado mais ou menos esse tanto aqui, ó, de espaço, que ele passasse por cima, para que ele não aparecesse a almofada aqui. Mas no resto, ó, ela fica muito bonitinha, ela fica bem aconchegante. Essa aqui não ficou muito pesada, ficou bem legal. E aí você pode também intercalar qualquer tipo de ponto que você quiser, né? Nesse exemplo aqui, eu fiz com um ponto meio alto, mas você pode fazer qualquer outro exemplo que você quiser usar de ponto. Se você gostou dessa peça, se você fez essa peça, não esquece de me marcar lá no Instagram. Eu gosto muito de ver o resultado, por isso me marca lá, que quando eu vou ver essa peça eu gosto de ver o resultado e eu também consigo melhorar a minha didática, se caso em algum detalhe eu vejo que preciso melhorar ou algo do tipo. Então não esquece de me marcar lá no Instagram. Se você gostou dessa peça, deixe aqui embaixo seu like, se inscreva no canal. Se você tem algum comentário, se você fez essa peça ou se você achou que demorou demais, teve alguma dificuldade, coloca aqui embaixo nos comentários, escreva ali. Tem bastante gente que lê e pode acabar ajudando outras pessoas também. Então é isso, um abraço e bom crochê!